oitavo ano, voltei, oitavo ano. Vocês acharam que eu não ia vir aqui para vocês, né? Então, oitavo ano, bom dia. A aula de hoje é sobre sistemas econômicos. Sistemas econômicos, nós vamos ter que lembrar de quem? Capitalismo e socialismo. E vocês já conhecem muito bem esses dois sistemas. Mas aqui nós só vamos aprofundar o conhecimento de vocês, entender melhor essa parte, certo? E quem sabe no final não sai uma música, né? Bem melhor. Vamos lá? Trabalhar aqui comigo? Preste bem atenção, ó. Vamos primeiro entender como é essa questão do capitalismo, as características do capitalismo. Todo esse embate aqui sobre o capitalismo, certo? Vê bem, sistema de organização econômica e social. O que eu tenho que me ligar no capitalismo é o seguinte, ó. Separação. O capitalismo vai trazer desigualdade, sempre vai trazer uma desigualdade, nunca uma igualdade. O capitalismo ele quer obter lucro. E para obter lucro, é muito difícil ter igualdade, certo? Vê bem aqui destacado, ó. Separação entre trabalhadores e capitalistas, patrões e empregados, certo? Então, por isso que tem essa separação aqui para vocês, ó. Os trabalhadores que vendem sua força de trabalho em troca de um salário. O salário muitas vezes não é digno, o salário não corresponde com aquilo que você trabalhou. Isso é uma característica ruim que o capitalismo traz com ele. E os capitalistas, os proprietários dos meios de produção. Os meios de produção, as pessoas que detêm o poder das empresas. E preste bem atenção no seguinte, ó. Esses meios de produção aqui, ó, como diz aqui a primeira característica, a propriedade privada dos meios de produção, as produções, as fabricações, as vendas, tudo isso pertence a poucas pessoas ou a uma pessoa só. Então você pode perceber que o capitalismo ele não vai trazer essa questão de igualdade também por conta disso. Eu vou ter aí um interesse individual. Tranquilo? Economia de mercado, essa questão da economia de mercado, a compra e a venda, certo? Vai estar dentro aí dessa economia de mercado para vocês. Questão de oferta, a lei de oferta e da procura, você vai produzir de acordo com aquilo que é para atender a necessidade da população. Só que aí eu vou ter o seguinte, viu? O capitalismo, ó, lucro e concorrência, principalmente o lucro. A concorrência, as empresas vão trazer o melhor aparato para você escolher o produto delas, certo? Vai querer ali que você só escolha aquele produto. Aí para isso vai dar um padrão de qualidade, vai ver a questão de preço. Só que a empresa, lembre-se, ela vai querer obter lucro. Os capitalistas querem obter lucro, independente de qual forma for. O resultado é salários baixos para os trabalhadores em relação a isso, porque eles vão querer produzir mais, vender mais, mas com o menor custo. Tranquilo aí? Então, são algumas das características do sistema capitalista. Mas não é um sistema totalmente ruim. Ruim é se o professor ficasse aqui o tempo todinho tocando. Isso aí seria péssimo. Certo? Mas eu vou aprender. O capitalismo, o mundo hoje, grande parte dos países aderiram a esse sistema capitalista. Certo? Que tem a liberdade econômica, você produzir aonde, como e quando quiser. Para isso você vai ter que ter investimento, capital e inteligência para escolher algo que venha lhe dar um bom lucro. Tranquilo aí? Beleza? Aí aqui ó, nós temos uma charge sobre o capitalismo. O capitalismo é severo, ele é muito severo, certo? Mas ele vai trazer muitas vantagens, como falei para vocês. Ó. É como se fosse basicamente isso aqui. Ó. Os capitalistas, os proprietários das empresas e os trabalhadores. É como se fosse nessa parte aqui, ó, certo? Trabalhando, incansavelmente trabalhando, dando sua força de trabalho, e os grandes proprietários de terra comendo tudo, engolindo tudo, ficando com toda a parte, até com a questão da força do trabalho. Por isso que o capitalismo é tão perverso nessa parte. Mas esse capitalismo que vocês veem aí, por conta dele, nós temos vários produtos, nós temos concorrência, podemos escolher o que comprar, onde comprar. Só basta, claro, ter dinheiro e muita força de vontade, né? Eu estou aqui para poder aprender a tocar. No final, quem sabe? No final, quem sabe? Vamos lá? Vê bem, ó. Dando continuidade nessa parte aí, você preste atenção agora que nós vamos trabalhar agora como surgiu esse capitalismo. Como surgiu, ó. O capitalismo ele vem lá, ó, há muito tempo, no final, na Europa lá,
final da Idade Média, já tem uma forma de capitalismo. Agora ele vai se consolidar realmente na Revolução Industrial. Aí ele vai ganhar força total, ó, ficar aqui assim fortemente e natural, como vocês sabem. Vê bem, o capitalismo vai ter três fases. O capitalismo comercial, que eu vou ter aqui, ó, a expansão colonial. Nessa expansão colonial eu vou ter as grandes navegações. Espanha e Portugal saíram em busca de especiarias, as grandes navegações aí, e já temos aí uma grande forma de capitalismo. Aqui nós temos aí uma grande intervenção do Estado, os grandes governantes, liga aí, grande intervenção do Estado. Nós temos aí nessas grandes navegações o mercantilismo. O mercantilismo fortalecia a burguesia, enriquecia na verdade a burguesia, e fortalecia o Estado. A burguesia eram os comerciantes da época, os grandes comerciantes eram os burgueses. Então, essa fase aqui, ó, do capitalismo fortalecia o Estado, os governantes, e enriquecia ainda mais a burguesia, os proprietários, os proprietários dos meios de produção. Depois nós vimos aqui para o capitalismo industrial. Nessa fase do capitalismo industrial, eu vou ter aqui, ó, a indústria se transformou na principal atividade do sistema capitalista. Vamos dizer que foi a consolidação do capitalismo. Aí eu vou ter um crescimento urbano e um desenvolvimento tecnológico. Tranquilo? Nós vamos ter aqui nessa parte, ó, multiplicando os lucros da burguesia, os comerciantes. E vou ter o capitalismo financeiro, que é a integração do industrial com o bancário. Aí a descolonização, aí os países começam a ficar mais independentes, começam a aderir mais ao capitalismo, começam a ficar mais espertos. Nesse capitalismo financeiro eu tenho a especulação imobiliária. A gente não começa a trabalhar muito com dinheiro não, com a cédula não. Agora são ações das empresas, créditos, então tudo muito automatizado, certo? E tudo isso transformado em mercadorias, tranquilo? Beleza aí nessa parte? Adiantando aqui o nosso assunto, nós vamos aqui agora para essa parte aqui, ó. Muitos criticam o capitalismo porque não traz igualdade. Beleza. E alguns apoiam o socialismo. Mas cuidado, socialismo também não é um mar de rosas, mas tem dentro da sua nomenclatura a questão de igualdade social. Enquanto o capitalismo, desigualdade social. Sistema de organização política, econômica e social hoje presente em poucos países como China, Cuba, Vietnã e Coreia do Norte. Cuidado com a China. A China vai ter áreas que aderiram ao socialismo e outras áreas que têm a questão do capitalismo, porque o socialismo da China, quando nós vamos ver daqui a pouco, foi um socialismo diferente, não seguiu as ideias totalmente do socialismo puro. Tranquilo? Vamos lá. Característica, estatização. Estatização é poder total do Estado. Enquanto no capitalismo, quem detém as regras, quem diz como é que deve ser feito, quem controla a economia mundial são as empresas privadas. No socialismo, quem controla tudo é o Estado. Tudo tem que passar pela mão do Estado. Não que no capitalismo não tenha a intervenção do Estado, mas é mínima ou realmente nenhuma. Tranquilo? Economia planificada, tudo controlado pelo Estado. O Estado é que vai ditar as regras. Quando vê lá na prova, economia planificada, controle, planejamento total do Estado. Pleno emprego aqui nessa parte. Todos vão ter essa questão aí de, como se fosse assim, vou ter oportunidades iguais, mas claro que eu vou ter as desigualdades sociais, toda a sociedade vai ter, mas não tão grande como no capitalismo. Isso é o que se pretende aí do socialismo, certo? E nós temos aqui alguns países que começaram com essa questão do socialismo e tentaram difundir no mundo, certo? Durante a Guerra Fria, a guerra diplomática entre Estados Unidos defendendo o capitalismo e a antiga União Russa Socialista Soviética, certo? Hoje denominada de Rússia, defendia o socialismo, né? E começou aqui, ó, poder para o povo, experiência soviética, certo? Foi a primeira a adotar muito isso por conta da Revolução Russa.
A Revolução Russa fez com que tivesse esse modelo aqui de união do povo para crescer junto, certo? Tomar as decisões. Ó. O modelo do governo instaurado na União Soviética e no leste europeu, certo? Não seguiam as propostas originais do socialismo. Também não queriam aquele muito centralizado com o governo, não. O governo tomaria as decisões, mas também não controlaria tudo. Por isso que a ideia original não foi colocada na União Soviética. Tranquilo? Vê bem aqui, ó. Passando aqui dessa parte da União Soviética, lembra daquele modelinho que eu falei para vocês da China? Ó, segunda maior economia mundial. Fica oscilando ali, né? Aquela briga com os Estados Unidos que nós vamos ver em outra aula, tranquilo? Quem sabe nessa aula de China e Estados Unidos eu tô bem mais experiente. Eu tô melhorando. Vê bem, ó. Elementos do socialismo chinês. Economia planificada, beleza. Controle e planejamento do Estado. Centralização das decisões políticas. O Estado ainda controlando. O Estado, quando eu digo, são os governantes. Crescentes medidas econômicas capitalistas. Ó, capitalismo com socialismo. De que forma? Veja que a China tem características híbridas. Que características são essas? A China, que é um controle e um planejamento do Estado, mas com abertura econômica. No sistema socialista, você não tem abertura econômica. Você não vai trabalhar, certo, com a compra e a venda com outros países. É muito difícil. Só que a China quis um modelo socialista, um modelo igualitário, mas não abriu mão da comercialização com outros países, não. Não, por isso que na China tem as zonas especiais econômicas. A China controla e planeja tudo, os governantes, mas tem uma abertura de mercado. Porque se o capitalismo fosse tão eficiente, se o socialismo, desculpa, fosse tão eficiente, o mundo seria em sua maioria socialista, mas o mundo é em sua maioria capitalista. Queremos igualdade para todos, oportunidades iguais para todos, mas não podemos deixar de ter essa comercialização com o mundo. Tá tranquilo aí? Beleza? Lá na plataforma nós vamos ter uma atividade. Qualquer dúvida, vocês falem comigo na plataforma ou em nosso grupo. E na próxima aula nós vamos dar continuidade a esse assunto de sistema econômico. Tchau, oitavo ano. Tchau, oitavo ano.